Você já imaginou como era o mundo antes do dilúvio, aquele evento bíblico que mudou o destino da humanidade? Como viviam as pessoas? Como era a terra onde elas andavam, os animais que conviviam com elas, as cidades que construíam? E, mais intrigante ainda, o que levou Deus a decidir que não havia mais como continuar do jeito que estava? Parece história de filme, mas está tudo ali, na Bíblia, em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Pensa comigo, um mundo onde o tempo de vida das pessoas ultrapassava 900 anos, onde gigantes caminhavam entre os humanos e onde a maldade havia tomado proporções tão absurdas que o Criador do Universo resolveu apagar quase tudo e recomeçar. O que será que essas pessoas faziam de tão grave? Como elas chegaram a um ponto onde não havia mais volta? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mundo esquecido pelo tempo, uma era de segredos, mistérios e, ao mesmo tempo, de escolhas que definiram o rumo de toda a história da humanidade. Se você acha que sabe tudo sobre a vida antes do dilúvio, prepare-se, porque o que vamos explorar aqui vai muito além do que você imagina. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, com as trevas cobrindo a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus disse: faça-se a luz, e a luz surgiu, separando-a das trevas. Assim se iniciou a criação do mundo, um universo ordenado pela palavra do Criador. Esse cenário grandioso serviu de palco para a vida humana, feita à imagem e semelhança de Deus. No sexto dia, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e assim Adão tornou-se um ser vivente. Para ele, foi criado o Jardim do Éden, um paraíso repleto de árvores frutíferas e rios que fluíam por toda parte, incluindo o Tigre e o Eufrates, onde ele deveria viver em comunhão com Deus, cultivando e guardando aquele lugar sagrado. Mas algo estava faltando. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e assim formou a mulher, Eva, de uma das costelas de Adão. Eles foram criados para viver em harmonia com o Criador, mas com liberdade para escolher. Contudo, junto dessa liberdade, veio também a proibição: de toda árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus em Gênesis capítulo 2. O paraíso, no entanto, não seria eterno. A serpente, mais astuta que todos os outros animais criados por Deus, induziu Eva a comer do fruto proibido, e ela também deu a Adão, que comeu. Assim, o pecado entrou no mundo, trazendo vergonha e separação entre o homem e Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden, e a terra passou a ser marcada pela dor e pelo trabalho árduo. Mesmo assim, Deus fez promessas de redenção, pois disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa, registrada em Gênesis 3, seria o primeiro vislumbre de um futuro salvador. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. Caim e Abel foram os primeiros, mas a inveja de Caim levou ao primeiro homicídio da história. Deus condenou Caim a vagar pela terra como fugitivo, mas concedeu-lhe uma marca de proteção. Os descendentes de Adão começaram a povoar a terra, e um de seus filhos, Sete, trouxe esperança à linhagem humana, pois de sua descendência surgiria Noé, o homem escolhido por Deus para preservar a humanidade antes que o dilúvio viesse. A transição entre a criação, a queda e o início das gerações humanas nos leva a um mundo que se tornava cada vez mais corrupto. Aqui começa uma nova era, em que o pecado se multiplicava sobre a face da terra, chamando a atenção do Criador para a maldade humana. Após o crime de Caim, a humanidade continuou a crescer e se multiplicar. Os descendentes de Adão e Eva povoaram a terra, mas com eles também se multiplicaram a maldade e a corrupção. Gênesis capítulo 6 descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que todo o desígnio dos pensamentos de seu coração era continuamente mau. Nesse período, o mundo começou a se afastar cada vez mais dos caminhos de Deus. A terra era cheia de violência, e as pessoas viviam como se Deus não existisse. As famílias, que deveriam ser o alicerce da sociedade, estavam em ruínas, e o orgulho humano crescia sem limites. Gênesis também menciona os filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens,
gerando gigantes, chamados de Nefilins. Estes eram homens de grande força e fama, mas a sua existência só aumentou a desordem e a injustiça na terra. O coração de Deus se entristeceu profundamente ao ver no que a criação havia se transformado. Em Gênesis 6, está escrito: o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse é um dos momentos mais tocantes da narrativa bíblica, pois revela um Deus que não é indiferente ao sofrimento e à rebeldia da humanidade. Ainda assim, mesmo em meio a tanta destruição e pecado, havia uma luz de esperança: Noé. Noé era descrito como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, alguém que andava com Deus. Ele não era perfeito, mas escolheu viver de maneira diferente em um mundo corrompido. Por causa de sua obediência e fé, Deus decidiu que Noé e sua família seriam o início de uma nova era para a humanidade. A corrupção da humanidade havia chegado ao seu limite. Deus anunciou a Noé que um grande dilúvio destruiria a terra, varrendo toda a maldade. Mas antes que isso acontecesse, ele deu instruções claras a Noé para a construção de uma arca, uma embarcação gigantesca que serviria para salvar a sua família e os animais que seriam preservados. Este ato de obediência de Noé marcaria o início de uma nova etapa na história da humanidade. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca. Ele deveria usar madeira de cipreste e cobrir a embarcação com betume por dentro e por fora, garantindo que ela fosse resistente à água. A arca teria 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, com 3 andares e uma janela na parte superior para ventilação. Essa gigantesca estrutura seria o refúgio para Noé, sua família e um casal de cada espécie animal que Deus enviaria a ele. Durante os anos em que Noé trabalhava na construção da arca, ele também pregava ao povo, alertando-os sobre o julgamento divino que estava por vir. Sua mensagem era simples: arrependam-se e voltem para Deus. Mas ninguém lhe dava ouvidos. Em vez disso, zombavam de sua obediência, chamando-o de louco por construir uma embarcação tão grande em um lugar onde nunca havia chovido. Gênesis 6 e 7 destacam a perseverança de Noé, que seguiu as instruções de Deus à risca, mesmo diante da descrença geral. Quando a arca ficou pronta, Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E então Deus ordenou que os animais entrassem na arca, 2 de cada espécie. Esse momento foi extraordinário, pois as criaturas vieram espontaneamente, guiadas por Deus, enchendo a arca conforme o plano divino. Noé e sua família estavam prontos para o que viria. Então, a porta da arca foi fechada por Deus, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Esse foi o início do dilúvio, que inundaria toda a terra. Durante 40 dias e 40 noites, as águas caíram do céu e brotaram das profundezas, cobrindo montanhas e destruindo tudo o que existia. Mas dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam a salvo, protegidos pela obediência e pela graça divina. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva intensa, a terra foi completamente coberta pelas águas. Nenhuma criatura que habitava o solo sobreviveu. A água subiu até cobrir até as montanhas mais altas, com mais de 7 metros acima delas, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 20. Durante todo esse tempo, Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, com os animais, aguardando pacientemente pela promessa de Deus. A água inundava o mundo de maneira devastadora, mas o que parecia o fim era, na realidade, o início de uma nova criação. Após o dilúvio, as águas começaram lentamente a baixar. O topo das montanhas finalmente apareceu, e Noé começou a enviar corvos e pombas para ver se a terra já estava seca. A primeira pomba retornou com uma folha de oliveira, sinal de que a terra estava começando a se regenerar. Noé sabia que era hora de sair da arca, mas primeiro ele aguardou pacientemente a ordem de Deus. Quando Deus finalmente disse a Noé para sair com sua família e os animais, ele obedeceu, e a arca foi finalmente aberta para dar passagem ao novo mundo que começava a se formar. Ao sair da arca, Noé construiu um altar a Deus e ofereceu sacrifícios, agradecendo pela proteção e pela salvação. Deus, agradado com o sacrifício, fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio.
Para selar essa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu como um sinal visível de sua promessa. Ele disse: "Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e será o sinal da aliança entre mim e a terra." A partir desse momento, Noé e sua família começaram a reconstruir a vida na terra. A humanidade, agora purificada pelo dilúvio, daria início a uma nova fase de história, com o mandamento de Deus de ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra. A aliança com Noé seria o início de uma longa linha de promessas divinas que continuariam com os descendentes de Abraão e as gerações subsequentes. Mas o dilúvio também deixou uma lição clara. A humanidade, mesmo após o renascimento, deveria viver de acordo com a vontade de Deus para não sofrer novamente as consequências de sua rebeldia. Após a promessa de Deus e o sinal do arco-íris, Noé e sua família começaram a repovoar a terra. Deus os abençoou, dizendo: "Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra." A humanidade, agora em um novo início, recebeu o mandato de preencher a terra com vida e habitar os diferentes cantos do mundo. Noé, junto com seus filhos Sem, Cã e Jafé, iniciou a reconstrução da sociedade. No entanto, a humanidade, agora afastada da inocência original, ainda carregava o peso da natureza caída e suas fraquezas. Deus também deu a Noé regras sobre como viver de maneira justa e honrada. Ele explicou que o sangue de um homem, ou qualquer outro ser vivo, era sagrado e que a justiça seria feita por aqueles que derramassem sangue injustamente. Noé e seus filhos, então, receberam o poder de governar e punir, estabelecendo a ideia da justiça como um princípio fundamental para a humanidade. Contudo, a terra começava a se afastar dos caminhos de Deus, e o pecado novamente se espalhava pelo mundo. Noé viveu muitos anos após o dilúvio, e sua história termina com uma certa tragédia. Em um momento de embriaguez, ele se despojou de suas roupas e foi encontrado em uma situação comprometida por seu filho Cã. Cã, em vez de cobrir a vergonha do pai, foi zombeteiro, o que resultou em uma maldição sobre seu filho Canaã. Sem e Jafé, ao contrário, agiram com respeito, cobrindo seu pai sem olhar para ele. Essa história de vergonha e respeito gerou uma divisão entre os descendentes de Cã e os filhos de Sem e Jafé. A história de Noé e sua família marca a transição de um mundo destruído para um novo começo, mas também mostra como, apesar da renovação divina, os seres humanos ainda seriam falhos e propensos ao pecado. A aliança de Deus com Noé e seus descendentes continua a ser um marco importante na história bíblica, levando a humanidade a refletir sobre seu papel em manter a justiça e a moralidade enquanto se espalham por toda a terra. Enquanto olhamos para a história do dilúvio, é impossível não traçar paralelos com o mundo em que vivemos hoje. A narrativa de Gênesis não é apenas um relato de eventos antigos. Ela carrega lições profundas sobre a natureza humana, os caminhos de Deus e as escolhas que moldam nosso destino. Na época de Noé, Deus viu uma humanidade que havia se corrompido, entregue à violência, à ganância e à negligência com o próximo. E hoje, será que estamos tão distantes daquele cenário? Vivemos em um tempo onde o avanço da tecnologia e da ciência nos deu ferramentas incríveis, mas também nos afastou de algo essencial: a conexão com o divino e com os valores mais simples que sustentam uma vida plena. Assim como antes do dilúvio, somos testemunhas de um mundo repleto de injustiças, conflitos e egoísmo. O coração humano, quando se afasta de Deus, se torna vulnerável a buscar satisfação em coisas que nunca poderão preenchê-lo. Mas a mensagem do dilúvio não é apenas sobre juízo, é sobre esperança e renovação. Assim como Deus chamou Noé para construir uma arca e preservar a vida, Ele nos chama hoje a sermos agentes de transformação em nossas próprias vidas e comunidades. Podemos olhar ao nosso redor e nos perguntar: o que posso fazer para ser como Noé? Como posso viver de maneira justa em um mundo tão complexo? A história do dilúvio também nos lembra que nossas escolhas importam. Noé decidiu obedecer, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ele escolheu seguir a Deus em um tempo de completa corrupção. Da mesma forma, cada um de nós é chamado a fazer escolhas diárias que honrem o Criador, promovam o amor ao próximo e deixem um legado de bondade.
Se há algo que podemos aprender do dilúvio, é que Deus não busca perfeição, mas sim corações dispostos. Ainda hoje, Ele nos chama a voltar para Ele, a olhar para nossos erros, a buscar o perdão e a viver de forma diferente. A história de Noé termina com o arco-íris, um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. É uma promessa de que, mesmo diante de nossas falhas, o amor dele sempre estará presente, pronto para nos guiar em tempos de escuridão. Assim como o dilúvio marcou um novo começo, cada dia é uma oportunidade de recomeçar. Então, enquanto refletimos sobre essa história, que possamos olhar para nossas próprias vidas e perguntar: estou vivendo de maneira que honra a Deus? Estou construindo algo que terá significado eterno? Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar explorando histórias que nos desafiam, nos inspiram e nos conectam com o que realmente importa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de reflexão, e vamos juntos espalhar luz em um mundo que tanto precisa.